Mais bicicletas do que carros. Em Sapiranga, moradores preferem ir de um lugar a outro sobre duas rodas. E ainda tem a previsão do tempo para o final de semana. Agora, no Ubra Notícias. Boa noite. A quantidade de bicicletas em Sapiranga chama a atenção. A prefeitura estima que existem mais pessoas usando as magrelas do que carros na cidade. São 40 minutos de pedalada. Todo equipado, Jair percorre 16 quilômetros de casa até o trabalho, em Sapiranga. O esporte sempre fez parte da vida dele. Há um ano, virou opção de transporte e de qualidade de vida. Melhorou a minha saúde, no meu peso, para mim controlar meu peso também. E para dormir também, dar mais tranquilo para dormir. Um levantamento feito pela prefeitura calculou que Sapiranga tem 42 mil bicicletas. O número é 10% superior ao de carros. A cidade, além de ser bastante plana, conta com 18 quilômetros de ciclovias, o que acaba estimulando o uso das magrelas. Do jeito que anda o trânsito, melhora a bicicleta. A Brigada Militar registrou 39 acidentes envolvendo bicicletas em Sapiranga. Isso entre janeiro e agosto desse ano. 4 pessoas morreram. Na empresa onde Juscelie trabalha, 10% dos funcionários usam a bicicleta como meio de transporte. Segundo a gerente, o número já foi maior, mas a violência no trânsito afastou os ciclistas das ruas. A empresa é totalmente a favor, do funcionário vir trabalhar de bicicleta, mas atualmente a gente não tem nenhum projeto de incentivo em função da segurança, A prefeitura garante que vai melhorar a estrutura da cidade para a circulação de bicicletas. Vai ser feita a Avenida Ferrabras, que vai ser investido em torno de 7,5 km de ciclovia. A Avenida Mauá, que vai ser concluída ligando centro à RS 239 e a Presidente Kennedy com a Porto Palmeira. Vai dar em torno de 12 km de ciclovias. Enquanto isso, quem usa duas rodas também deve respeitar os carros e utilizar o espaço destinado a eles. Mais segurança para o ciclista. E ia ser muito melhor para controlar, separar o ciclista dos carros. A assessoria jurídica de José Fortunati justificou a nomeação da esposa do prefeito na Secretaria dos Direitos dos Animais. Os detalhes com o repórter Tiago Guterres. Olha, Rafael, os assessores afirmam que cargos políticos como secretários de governo não são regidos pela determinação do Supremo Tribunal Federal, que proíbe a contratação de parentes. Isso porque outras decisões do próprio STF já teriam seguido essa mesma linha. Essa deve ser a resposta encaminhada ao Ministério Público Estadual, que ontem pediu a exoneração da esposa de Fortunati, Regina Becker, da secretaria. O Fórum das Entidades Empresariais de Canoas discutiu hoje a situação do programa Mais Médicos e a saúde do município. Para o Sindicato Médico, a falta de estrutura é um dos problemas. Em Canoas, há um médico para cada 165 habitantes. O diretor Jorge Eldes criticou as condições da saúde pública de Canoas. Entre os principais problemas estão a falta de estrutura, de médicos e equipamentos em postos de saúde da família e em hospitais. O Simers também critica o teleagendamento. E as condições de trabalho não devem ser adequadas. Ele viu onde é que tinha que trabalhar e viu que não era bom. É isso que nós temos dito. Por que os médicos não vão para esses locais? 19 entidades de segmentos como comércio, indústria, transportes e serviços discutem mensalmente temas de relevância à comunidade. Do debate saem documentos que são encaminhados à Prefeitura e à Câmara de Vereadores. Hoje, o assunto foram os problemas da saúde que afetam o município. A discussão em cima dos mais médicos é um tema que surge como propositura da entidade Somédica, que traz esse assunto para o fórum e pretende discutir e ver pontos a favor ou contra e buscar algum encaminhamento para também repercutir na sociedade. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul é contra o programa Mais Médicos. Em Canoas foram solicitados 15 profissionais, mas apenas 3 apareceram para trabalhar nas unidades básicas.
Entre os principais motivos estaria a falta de estrutura que afasta os recém-formados. O município tem 2.000 médicos para atender 330 mil habitantes, um para cada 165 pessoas. O Ubra Notícias acompanha o andamento do programa. Carlos é médico há mais de 20 anos e veio trabalhar na UBS da Vila Cerne, em Canoas. Ele quer mudar o cenário da longa espera para os pacientes. A ideia geral é ajudar as pessoas e não ficar esperando elas num posto de saúde, numa emergência. Para os Simers não há falta de médicos. A má distribuição ocorre pela falta de estrutura. O sucateamento da rede de atenção básica, primária, secundária e terciária, falta a estrutura em todos esses níveis, faltam leitos em emergências, em UTIs, em hospitais, não se consegue exames laboratoriais, um exame laboratorial, uma cirurgia eletiva, consultas especializadas, levam meses para ser conseguidas. Hoje, o Rio Grande do Sul é o estado que menos aplica recursos na saúde. Apenas 6% do orçamento, segundo o sindicato. O reflexo pode ser notado na porta de hospitais públicos como Nossa Senhora das Graças, em Canoas. Vai embora, aí depois volta de novo e assim vai aquele rolo. As pessoas doentes, passam mal, pessoas de idade arrastando na rua aí. Um pouco de respeito com o paciente, né? Porque a gente procura o médico justamente por estar doente, né? Então é um momento que a gente precisa ser acolhido o mais rápido possível, né? E isso não tem acontecido, infelizmente. O Ubra Notícias já mostrou várias vezes os problemas na saúde pública aqui na região metropolitana. A maior reclamação dos usuários do SUS é a falta de médicos, muitas vezes especialistas. A solução pode estar nos novos profissionais que aprimoram a formação nas residências médicas. Esse é o tema da série de reportagens especiais que nós vamos exibir a partir de segunda-feira aqui no Ubra Notícias. A repórter Elisa Malicheski é quem traz as informações. Durante 3 dias, nós acompanhamos a rotina de médicos residentes no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Eles contam como é a rotina e têm uma opinião sobre como é trabalhar no interior. Preferem ficar na capital porque é onde tem mais recursos. Para os médicos residentes, essa é uma fase importante, não só de aperfeiçoamento, mas das escolhas da profissão. É estável o estado de saúde dos 2 motoristas que se envolveram em um acidente grave na BR-116 em Dois Irmãos. O acidente ocorreu por volta das 6h30 da manhã. Um veículo que vinha no sentido capital interior invadiu a pista contrária, atingindo de frente o outro carro. Os 2 motoristas foram encaminhados para o Hospital de Pronto-Socorro de Canoas. O trânsito em uma das pistas ficou bloqueado por cerca de 2 horas. O orçamento de Canoas previsto para 2014 é de R$ 1,3 bilhão. A lei orçamentária anual prevê que quase 22% desse valor deve ser usado em investimentos. O restante serve para custeio da máquina e a folha de servidores. E é sobre as finanças dos municípios o comentário do professor de Economia, João Portela. Boa noite, professor. Boa noite, já não é de Rafa. hoje que os prefeitos reclamam dessa redução de repasses, que o governo federal fica com a maior parte. É por aí mesmo ou tem um pouco de exagero, de repente, dos prefeitos aí? Não, realmente a nossa matriz tributária concentra no governo federal grande parte da arrecadação, o que é uma herança ainda do período da ditadura militar. Mas também há um pouquinho do choro livre, como se diz, né? O orçamento de Canoas nos últimos 5 anos multiplicou 2,5 vezes e o de Porto Alegre 3 vezes. Então, o nível de arrecadação dos municípios, principalmente os grandes, os pequenos já é um pouco mais problemático, é satisfatório. A questão que tem que se discutir é a qualidade do gasto público, né? Que muitas vezes, infelizmente, não é adequadamente utilizado esse recurso. Mas, em termos de montantes, todos nós sabemos que existe uma carga tributária bastante elevada, o nível de arrecadação dos governos em todos os níveis é bastante acentuado, existe realmente essa concentração no governo federal, mas em todos os níveis também, em nível federal, estadual e municipal, nós precisamos discutir a qualidade do gasto, ou seja, se efetivamente esse gasto tem resultado, se as políticas públicas que são implementadas
possuem efetivo resultado. Senão você está rasgando dinheiro de todos nós, ou seja... Então, o grande debate que precisa ser feito é esse, é sobre a qualidade do gasto público. Tá certo. Muito obrigado pela sua presença, professor. É nada. A seguir tem a previsão do tempo. Final de semana deve ser chuvoso no estado. Nós já voltamos. Uma rede de supermercados está com vagas abertas para pessoas com deficiência. Há oportunidade em diversas áreas. Os interessados podem entregar o currículo na unidade mais próxima ou se cadastrar pelo site. A Associação Brasileira de Recursos Humanos oferece mais de 700 vagas de estágio. Podem se candidatar alunos do ensino superior e do ensino médio. Interessados devem entrar em contato pelo telefone ou pelo site.